Fala, Doc, tudo certo? Gabriel aqui, e hoje nós vamos falar sobre as síndromes coronarianas agudas, um tema da cardiologia muito importante. E nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o infarto com supra do segmento de ST. Doc, para essa aula, nós temos esse roteirinho aqui. A gente vai começar definindo o que é um infarto com supra, como fazer o diagnóstico, mostrar também alguns outros eletrocardiogramas importantes para isso, como que a gente localiza a parede acometida, como localizar a artéria acometida, como tratar o infarto e depois os critérios de reperfusão, ou seja, se nosso tratamento deu certo ou não deu. Para começar, dá uma lida nessa questão que depois a gente conversa sobre ela. Doc, para começar, vamos definir o que é infarto. Segundo a definição mundial de infarto, a gente pode ter uma injúria no coração, que ela pode ser representada apenas por uma troponina elevada acima do percentil 99, ou a gente pode ter um infarto, que também tem essa elevação de troponina, só que a gente tem junto com isso alguma outra dessas alterações, que podem ser sintomas isquêmicos, um eletro com alguma alteração, a presença de ondas Q patológicas, algum exame de imagem que mostre alguma alteração na parede miocárdica ou algum trombo na autópsia, que é só um exame pós-morte do paciente. E nessa definição, Doc, ela também vale para o infarto com supra de segmento ST, mas geralmente nessa condição clínica a gente vai precisar da alteração do eletrocardiograma, que é o supra, associado ao quadro clínico do nosso paciente. Porque a gente não vai ficar, e muitas vezes, esperando a troponina para fazer esse diagnóstico, mas sim, ela vai estar elevada também nessa condição, haja vista a definição de infarto. E Doc, como que é o quadro clínico do paciente com infarto com supra de ST? Ele é aquela dor torácica do tipo A, Doc, aquela dor torácica reto-external, opressiva, que pode irradiar para um dos membros, para o mento, membro superior esquerdo, membro superior direito. Ela pode ser piorada com o esforço físico e tende a se aliviar com o repouso. Mas, Doc, esse não é o único padrão de dor. Nós também podemos ter pacientes com infarto, com uma dor do tipo B ou com uma dor torácica do tipo C, que não tem todas essas características da dor torácica do tipo A. Lembrando que o infarto também pode vir associado a um paciente com essa característica de dor, mais sudorese, diaforese, esses outros sintomas. E nos pacientes com dor torácica tipo B ou tipo C, a gente tem que lembrar principalmente em 3 populações específicas: em mulheres, em pacientes idosos e em pacientes diabéticos. Esses 3 tipos de paciente, a gente pode ter um infarto com uma dor torácica não muito característica, uma dor tipo B ou uma dor tipo C. Então, sempre se atenta para isso. E além disso, Doc, a gente também tem que lembrar dos equivalentes anginosos. Fadiga, dispneia e síncope podem sim ser sintomas de infarto, que não são relacionados necessariamente com uma dor torácica. Então, fica ligado que isso também pode ser infarto. E Doc, quando a gente pensa na dor torácica do infarto com supra, a gente geralmente associa ela com aquela dor irradiada para o membro superior esquerdo ou para o mento, mas a gente tem que lembrar que essas condições não são exclusivas. Doc, se liga nessa imagem aqui na tela. Esse estudo, ele mostra como o padrão de dor ou a sua irradiação, ela pode aumentar a nossa probabilidade de que nosso paciente esteja tendo um infarto. Doc, nesse estudo ele fala que a irradiação para ambos os braços aumenta mais a probabilidade do que a irradiação apenas para o membro superior esquerdo. Então se liga, Doc. Infarto é dor torácica tipo A, na maioria das vezes, que pode irradiar para o membro superior esquerdo? Pode. Mas se irradiar para o membro superior direito ou para os 2 membros, tu tem que lembrar que isso também pode ser infarto com uma probabilidade ainda maior do que apenas para um dos membros. Se ligou nessa dica? Tá, Doc. Então chegou um paciente para a gente com uma dor torácica do tipo A ou do tipo B ou do tipo C, sendo mulher, idoso ou um paciente diabético. O que a gente tem que fazer com ele? Doc, chegou um paciente com dor torácica na emergência, a gente tem que rodar um eletro em 10 minutos. Isso é mandatório. Ele chegou na triagem com essa queixa, esse eletro tem que estar pronto em até 10 minutos. E nesse meio tempo, tu começa a conversar com o teu paciente, para a gente entender melhor o padrão dessa dor. Tá, meu paciente chegou, tá com uma dor torácica, eu caracterizei a dor, rodei o eletro em 10 minutos, até agora eu fiz tudo certinho. Mas como que eu vou saber se esse paciente tem um infarto agudo com supra de ST ou não tem? A gente tem que definir o que é um critério para supra do segmento ST. Doc,
E o supra do segmento ST é nada mais que uma elevação do segmento ST, ou a elevação do ponto J, que é onde a gente termina o nosso QRS e começa o segmento ST, em duas derivações contíguas, ou seja, duas derivações que nos mostrem a mesma parede acometida. E a gente já vai explicar isso para vocês um pouquinho mais de detalhe. Mas a gente tem um valor para definir esse supra, quando ele é relevante ou quando ele não é. Nas derivações V2 e V3, essa definição de supra ela varia conforme a idade do nosso paciente. Se o nosso paciente é um homem mais jovem, menor que 40 anos, a gente tem que considerar em V2 e em V3 um supra relevante, aquele supra que tem mais que 2,5 milímetros. Se o nosso paciente é um homem acima de 40 anos, esse valor do supra ele passa a ser relevante quando maior que 2 milímetros. Agora, em mulheres, em V2 e V3, independentemente da idade, o supra ele é relevante quando ele é maior que 1,5 milímetros. Lembrando que toda essa distinção para sexo e faixa etária é só para V2 e V3. Se em qualquer outra derivação, seguindo a regra que elas sejam derivações contíguas, a gente só precisa de um supra com mais que 1 milímetro de altura. Fechou, Doc? E além disso, a gente tem algumas derivações especiais. Em V3R e V4R, as derivações direitas no eletrocardiograma, e em V7 e V8, as derivações posteriores, um supra maior que 0,5 milímetros já basta para a gente fechar o diagnóstico de infarto com supra. Então se liga nisso, V2 e V3 variam com o sexo e a faixa etária. As outras derivações, as derivações que a gente roda como padrão, as derivações anteriores, precordiais e dos membros, maior que 1 milímetro. Agora, se for derivação alternativa, derivação direita ou derivação posterior, 0,5 milímetros. Fechou? Lembra disso que é muito importante. E Doc, a gente tem que lembrar que o supra de ST ele acontece porque o nosso paciente está tendo uma coronária ocluída. E essa coronária ocluída, ela pode fazer o nosso miocárdio, o músculo do coração, começar a sofrer gradativamente. Então, nem sempre, quando o nosso paciente está com uma coronária obstruída, ele vai se apresentar diretamente com o supra de ST. Esse supra, ele tende a ter uma evolução, que depende do tempo em que aconteceu o evento que ocluiu a coronária, até o tempo em que esse paciente chegou ao nosso serviço de emergência. Se esse tempo em que começou a dor, ele é muito pequeno, ou seja, nos primeiros minutos ainda, o nosso paciente ele pode apresentar uma alteração inespecífica do eletro, que é apenas uma onda T hiperaguda. Ele não tem supra de ST, mas tem uma onda T na parede acometida do infarto, que ela tende a ser hiperaguda, simétrica e um pouco mais elevada. A partir disso, o eletro começa a se alterar para um padrão de supra de ST, com elevação do ponto J e do segmento ST, ali a partir de uns 30 minutos do evento, sendo que após umas 6 horas a gente persiste com o supra, mas começa a apresentar uma onda aqui que a gente chama de patológica. Passadas 24 horas, a onda T começa a ficar invertida persistentemente com supra e a onda Q começa a aumentar. Lembrando que toda essa progressão é sem nenhum tratamento. E, por fim, passou mais tempo desse infarto, a gente vai ter a chamada onda Q de necrose, que é uma onda Q que indica que o músculo daquela parede já não está mais ativo. Beleza? Lembra dessa progressão. Se o paciente chegou muito precoce da dor e não tem supra, ainda pode ser um infarto com supra no seu início. Então é importante a gente fazer a rotina da avaliação do paciente com dor torácica, lembrar sim da troponina e lembrar de seriar esse eletrocardiograma, porque daqui a pouco ele pode estar suprando e a gente tem que levar esse paciente para o tratamento de forma urgente. Beleza? Lembra bem disso. Doc, além do supra de ST, a gente também tem uma condição muito importante que a gente caracteriza como infarto agudo com supra de ST. É o paciente que apresenta um bloqueio de ramo esquerdo no seu eletrocardiograma. A diretriz da ESC, da Sociedade Europeia de Cardiologia, de 2017, a última diretriz, ela fala para a gente considerar qualquer bloqueio de ramo no nosso paciente como um infarto com supra. Entretanto, nós temos alguns critérios que outras sociedades falam que a gente pode usar, que são chamados de critérios de Sgarbossa. Eles são um pouquinho mais específicos, eu vou deixar aqui a tabelinha e a orientação para vocês olharem com calma esses critérios, mas um paciente que apresenta um bloqueio de ramo no eletrocardiograma
e ele pode ter um bloqueio de ramo antigo, a gente pode usar esses critérios para definir se nesse bloqueio de ramo, que ele atrapalha um pouco a visualização do eletro, esse paciente está tendo concomitantemente um supra de ST ou não. Fica esperto que isso é muito importante. Doc, além do padrão do eletrocardiograma com o supra de ST, do bloqueio de ramo esquerdo, tem alguns outros padrões que a gente tem que ficar esperto para o nosso paciente que chega com dor torácica típica ou dor torácica atípica, tendo algum daqueles fatores de risco na emergência. Um deles muito importante é quando no eletrocardiograma do nosso paciente a gente tem um infra de ST em V1 a V3 e a gente acha que não é um supra de ST. Mas a gente tem que lembrar que esse infra de ST de V1 a V3 pode ser uma imagem em espelho de algum evento isquêmico que está acontecendo lá na parte de trás do coração. E por isso a gente tem que pedir para rodar as derivações posteriores do eletrocardiograma, V7 e V8. Caso isso aconteça com esse infra em V1 a V3, a gente pode ter um supra nas paredes posteriores. E esse supra, maior que 0,5 mm, como a gente já conversou, pode sim nos dar o diagnóstico de infarto de parede posterior. Doc, outro padrão importante que a gente tem que lembrar, pensando em infarto com supra do segmento ST, é quando a gente tem um infra do segmento de ST difuso maior que 1 milímetro e associado a um supra de segmento ST em AVR ou V1. Quando a gente vê isso no eletrocardiograma, a gente tem que lembrar de uma oclusão de um tronco da coronária esquerda, uma oclusão mais alta, um trombo que está numa região alta, ele ainda não desceu ou não vai descer para um dos ramos da coronária esquerda. Esse também é um padrão muito importante, Doc. Então vamos revisar. A gente tem supra de ST, com aqueles critérios dependendo de sexo e faixa etária em V2 e V3. A gente tem bloqueio de ramo esquerdo, a gente tem que ter atenção para infarto de parede posterior e a gente tem que ter atenção para uma oclusão do tronco da coronária esquerda. Lembrou disso? Então vamos seguir. Tá, Doc. A gente viu que tem um supra, a gente viu que tem um bloqueio de ramo esquerdo, agora a gente tem que entender o que está acontecendo com o nosso paciente. A gente sabe que ele teve um infarto, a gente sabe que é um infarto com supra e a gente sabe que a gente vai ter que tomar medidas urgentes. Mas a gente tem que entender um pouco melhor o que está acontecendo com ele. E para isso, a gente pode entender em que lugar que o coração do nosso paciente está tendo uma injúria, está tendo um infarto. Para isso, a gente tem que lembrar um pouquinho da anatomia das artérias coronárias. Doc, vamos lembrar que a gente tem duas principais artérias coronárias, a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. A artéria coronária esquerda ela pode se ramificar em três ramos. Geralmente se ramifica em 2, mas podemos ser 3. O primeiro deles é a artéria descendente anterior, ou interventricular anterior. Além disso, a gente também tem a artéria circunflexa esquerda e a artéria marginal esquerda. Elas vão irrigar a parede anterior do coração e a parede esquerda do coração. Por outro lado, os ramos da coronária direita do nosso paciente são principalmente 2. Temos alguns outros, mas esses são os mais importantes. A coronária direita pode ter o ramo marginal direito e o ramo interventricular posterior ou descendente posterior. Lembra desses ramos principais para a gente entender o que pode estar acometendo o nosso paciente. Então, vamos correlacionar essas artérias com a parede acometida do nosso coração. Doc, olha nessa figurinha aqui. A artéria descendente anterior, ela vai irrigar a parte anterior do coração, ou seja, o septo interventricular, e a parte anterior e lateral do nosso coração. A artéria circunflexa, principalmente a parede lateral esquerda do nosso coração, e os ramos direito, tanto a artéria marginal direita quanto a artéria descendente anterior, vão irrigar o ventrículo direito e as partes posteriores do coração do nosso paciente. Então se liga nisso, que essa é uma correlação bem importante que a gente tem que fazer com a clínica. E agora, transpondo isso para o eletrocardiograma, a gente consegue correlacionar a artéria acometida com a parede que está sofrendo um infarto. Se liga nessa figura aqui, Doc. Nas derivações pré-cordiais, V1, V2, V3 e V4, a gente tem o acometimento, né? A gente está visualizando a parede anterior do nosso coração, que é irrigada, como a gente acabou de conversar, pela artéria descendente anterior. Agora, V5 e V6 são derivações mais laterais, agora correlacionadas com a artéria circunflexa do nosso coração. Quando a gente fala
em lado direito do nosso coração, a gente pensa principalmente em D2, D3 e AVF, que a gente chama de derivações inferiores, correlacionadas com a irrigação arterial do coração direito, que pode ser a marginal direita ou também pode ser a artéria descendente posterior. Beleza? Lembra disso. Derivações precordiais, geralmente de V1 a V4, descendente anterior. Derivações laterais, V4, V5, V6, D1 e AVL circunflexa. E as derivações inferiores com artérias coronárias direitas, principalmente a marginal direita ou até a interventricular posterior. Tá, Doc. A gente chegou, nosso paciente, a gente atendeu ele, rodou o eletro, viu que era um supra com segmento de ST. O que a gente tem que fazer com o paciente? O paciente chegou, a gente rodou o eletro em 10 minutos. Isso é mandatório, como a gente já conversou. Identificamos um supra de ST. O que a gente tem que pensar? O tempo até um serviço de hemodinâmica. Porque a principal terapia num paciente com infarto com supra é hemodinâmica. É abrir aquele vaso colocando um stent. Se o nosso serviço não tem hemodinâmica, a gente tem que pensar no tempo em que o nosso paciente vai demorar. Desde que ele chegou no nosso serviço até ele ir para um serviço que tem hemodinâmica. Se esse tempo for maior que 120 minutos, a gente tem que trombolizar o nosso paciente no serviço onde a gente está. Idealmente em 10 minutos, mas esse tempo pode ser estendido em até 30 minutos. Então, nosso paciente chegou no serviço, para transportar ele para uma hemodinâmica vai demorar muito, vai demorar mais que 120 minutos, a gente tromboliza ele no serviço em que a gente está, em até 10 minutos preferencialmente. Agora, se o transporte do nosso paciente até uma hemodinâmica demora menos que 120 minutos, a gente encaminha esse paciente para o serviço de hemodinâmica para fazer o cateterismo. Agora, se a gente está em um serviço em que temos hemodinâmica, a gente tem que fazer o nosso paciente ir até o cateterismo em até 60 minutos, beleza? Lembra disso, isso é muito importante. Esse tempo do nosso paciente chegar no serviço até o cateterismo, quando a gente tem hemodinâmica, é o tempo de 60 minutos. E como que a gente vai tratar o nosso paciente? Ou seja, o que a gente tem que fazer para o nosso paciente quando a gente identifica um infarto agudo com supra de ST? Doc, a gente tem alguns mnemônicos, tá? Então, é o Monabie, que eu coloquei aqui na nossa aula. Mona, ele é um mnemônico, então cada letra vai significar alguma coisa. Primeiro, o M é o M de monitorizar. O paciente que teve um infarto, ele é um paciente potencialmente grave, então ele pode ter alguma instabilidade. Então, a gente tem que pegar o nosso paciente e monitorizar. Coloca o eletrodo, mede saturação, afere pressão arterial e deixa ele numa sala de reanimação se a gente não for levar ele para a hemodinâmica imediatamente. Monitorizado o nosso paciente, a gente pode começar um oxigênio, contanto que a nossa saturação de oxigênio seja menor que 90%. Se o paciente está com infarto e está saturando mais que 90% de oxigênio na saturação periférica, estando ele bem perfundido, a gente não precisa iniciar a oxigenoterapia. Beleza? Agora, o resto do mnemônico são todas as medidas que a gente tem que fazer para o nosso paciente. Que o M, O, da monitorização e do oxigênio, e o resto é o NABIE. Então vamos letra por letra. No N, Doc, a gente pode usar o nitrato e a morfina para tratar a dor do nosso paciente com infarto. A diretriz da ESC de 2017 fala para a gente preferir o nitrato em relação à morfina, mas isso não significa que a gente não possa usar a morfina para tratar a dor no paciente com infarto. Paciente com infarto, a gente tem que lembrar da dupla antiagregação. O AS, nosso conhecido velho, associado a um inibidor da P2Y12. Todo paciente com infarto com supra tem que ter essa dupla antiagregação, o AS mais um inibidor da P2Y12. Nós temos 3 principais inibidores da P2Y12 e a gente tem que ter uma condição específica para a gente lembrar a preferência desses fármacos. Se o nosso paciente vai para trombólise, ou seja, ele não vai fazer cateterismo de imediato, a preferência é para o clopidogrel. Agora, se o nosso paciente vai para o cateterismo, a preferência é ou pelo ticagrelor ou pelo prasugrel. Mas, se a gente não tem nenhum desses dois disponível, a gente usa o bom e velho clopidogrel mesmo assim. Beleza? Então, a gente sempre tem que ter o AS mais um desses outras medicações. Lembrando que para trombólise é só clopidogrel,
Se for fazer cateterismo, preferenciar para ticagrelor ou prasugrel, mas também a gente pode utilizar o clopidogrel. Beleza? Doc, além da antiagregação, a gente tem que anticoagular o nosso paciente com heparina, que a gente pode usar se o paciente for fazer trombólise, preferencialmente enoxaparina, e se o paciente for fazer cateterismo, a gente preferencialmente usa a heparina não fracionada. Beleza? Então, nitrato ou morfina para dor, antiagregação com AS mais um inibidor da P2Y12, heparina para o nosso paciente, tudo isso de medida imediata. E agora nós temos 3 fármacos muito importantes no paciente com infarto, que são os beta-bloqueadores, os IECA ou os BRA e as estatinas, lembrando sempre de estatina de alta potência aqui. Essas 3 medicações elas são muito importantes no desfecho do nosso paciente, mas elas não precisam ser iniciadas de imediato. Todas elas precisam ser iniciadas, mas elas podem ser iniciadas em até 24 horas. Então a gente não precisa iniciar correndo essas medicações, mas tem que estar ali na prescrição para, assim que possível, começar dentro das primeiras 24 horas. Lembrando que a gente sempre tem contraindicação alguma delas e a gente tem que conferir se o nosso paciente não tem nenhuma delas. Beleza? E se a gente for trombolizar o nosso paciente, o que a gente faz? Nós temos 3 principais opções. A primeira delas e preferencial é a tenecteplase. As outras 2 são a alteplase e a streptokinase. Lembrando que a trombólise é uma opção secundária, se a gente não tem como levar o nosso paciente para o cateterismo. Tá, Doc. Levei para o cateterismo ou trombolizei, ou seja, tratei o infarto com supra. Como que eu sei que esse infarto está tratado ou não? Nós temos 3 critérios para considerar que a reperfusão foi boa no nosso paciente. O primeiro deles é se o nosso paciente tem uma melhora ou tem uma resolução completa da dor torácica. O segundo deles é se a gente tem uma resolução do supra-DST com mais de 50% após os nossos procedimentos. E o terceiro é se a gente tem uma arritmia de reperfusão. A mais conhecida é o ritmo idioventricular acelerado, que é um QRS largo e uma frequência cardíaca que pode estar elevada, porém irregular, que indica também que o nosso paciente teve uma reperfusão cardíaca adequada. Fechou? Então, a gente tratou o quadro agudo do nosso paciente, conduziu o nosso paciente direitinho, trombolizou ou fez angioplastia, a gente viu que ele estava bem reperfundido. O que a gente tem que fazer de tratamento a longo prazo desse paciente após o quadro agudo? Doc, a gente tem que lembrar que aquela dupla antiagregação que a gente fez lá no quadro agudo, a gente tem que manter ela por 12 meses, tá? Depois disso, a gente pode deixar só o AS para o nosso paciente. Lembrando que a gente pode fazer com o ticagrelor ou com o clopidogrel. Isso depende muito do custo-benefício do nosso paciente, se ele vai ter acesso à medicação, mas essa dupla antiagregação ela tem que ser feita por 12 meses. Além disso, aquelas 3 medidas que a gente conversou, que deviam ser feitas até 24 horas, elas têm que ser mantidas no nosso paciente, sempre levando em considerações as contraindicações. Então, o beta-bloqueador, o IECA ou o BRA e a estatina de grande potência, a gente tem que manter para o nosso paciente, geralmente, até o resto da vida dele. Lembrando que com a estatina, a gente sempre almeja um colesterol LDL menor que 70, porque o nosso paciente tem um risco cardiovascular muito alto, haja vista esse primeiro evento isquêmico. Fechou, Doc? Lembrou de tudo isso? Então vamos voltar para aquela questão que a gente fez no começo do quadro. Aqui, a gente tinha um paciente de 58 anos, diabético, hipertenso, que procurou emergência com queixa de desconforto retroesternal em aperto iniciado há 12 horas. O exame físico era normal, tinha uma leve sudorese, com uma pressão arterial de 140 por 80 mm de mercúrio, e o eletro da admissão mostrou um supra-DST em V2 a V4, que pode ser uma parede septal ou uma parede anterior. E a troponina ainda não estava disponível, porque aconteceu um problema técnico ali no laboratório. E assim que ele chegou, ele foi tratado com aspirina, nitrato sublingual, com melhora da queixa álgica. Doc, aqui a gente tem um quadro clássico. Nosso paciente chegou com dor torácica e supra-DST. A troponina ainda não saiu. Doc, isso não importa, é infarto, o paciente está com supra e está com clínica. A gente tem que tratar esse paciente urgentemente. Se a gente puder, a gente faz um cateterismo. Se a gente não conseguir, a gente tem que trombolizar. Vamos ver as alternativas?
Enquanto ele aguarda o resultado da troponina, a gente tem que iniciar beta-bloqueador, heparina e estatina. A gente medica com beta-bloqueador, estatina e heparina e aciona o grupo de hemodinâmica de plantão para realizar angioplastia percutânea de urgência, ou a gente indica uso de trombolítico imediatamente e após 24 horas inicia a heparina, ou, como a pressão está controlada, a gente inicia apenas a heparina e a estatina enquanto aguarda os resultados laboratoriais. Doc, se ele deu a opção de fazer cateterismo no infarto com supra, é isso que a gente tem que marcar. Um paciente com infarto com supra, ele tem que preferencialmente ir para o cateterismo. Ele não pode esperar a trombólise, sendo que a gente tem a opção de cateterismo como a principal opção ali naquele serviço. Beleza? Depois disso, Doc, vamos fazer alguns flashcards para a gente relembrar tudo isso que a gente conversou sobre o infarto com supra de ST. Então vamos lá. Em V2, uma derivação precordial, em homens menores que 40 anos, o supra deve ter quantos milímetros para a gente considerar um supra significativo para infarto com supra? Doc, tem que ser maior que 2,5 milímetros. Lembra que em homens menores que 40 anos, o supra tem que ser cada vez maior, ou seja, maior que 2,5 milímetros. Se o homem for maior que 40 anos, o supra tem que ser apenas de 2 milímetros, e se for mulher, em V2 e V3, o supra tem que ser maior apenas que 1,5 milímetros. Beleza? Qual que é a primeira alteração no eletro em um paciente que vai evoluir para um supra de ST? Lembra daquela cronologia que a gente falou, Doc? É a onda T hiperaguda. O vaso está ocluído, mas a parede ainda está morrendo aos poucos. Então, esse paciente ainda tem uma onda T hiperaguda, um dos primeiros sinais de infarto. Se a gente rodar um eletro daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos, esse paciente vai evoluir com supra de ST. Mas a gente não pode deixar passar uma onda T hiperaguda no paciente com clínica de infarto com supra. Beleza? Agora o nosso paciente tem supra em D1, D2 e EVF. Qual parede que está sendo acometida nesse infarto? Doc, lembra nessa figurinha aqui, D1, D2 e EVF, a gente tem parede inferior, coronárias direitas principalmente, que estão sendo os vasos lesados ali. Beleza? Olha na imagem, olha no eletro e correlaciona esses dois. Doc, qual que é o tempo porta-agulha se a gente for realizar um trombolítico no nosso paciente? Ou seja, não temos hemodinâmica, vamos ter que trombolizar. Tu lembra disso? Doc, segundo a diretriz da ESC, o tempo ideal é em 10 minutos, mas pela diretriz brasileira, a gente pode fazer essa trombólise em até 30 minutos. Não deixa passar disso, Doc, a gente tem que fazer esse tratamento rápido no paciente com infarto com supra. Quais são as duas medicações principais no paciente com infarto com supra do segmento ST? Aquela dupla antiagregação, a gente não pode esquecer, é o AS, mas algum inibidor da P2Y12, que pode ser clopidogrel, pode ser ticagrelor ou pode ser prasugrel. Isso depende do serviço em que tu tá, mas a gente tem que associar os dois nesse paciente. E agora um resumão, Doc. O infarto com supra é um infarto, ou seja, um paciente com clínica de dor torácica associado a um supra do segmento ST em duas derivações contíguas. Lembrando que em V2 e V4 esse nosso paciente varia a altura do supra, a dimensão do supra, conforme a idade e o sexo. Nas outras derivações, maior que 1 milímetro, e se for nas derivações especiais, V3R, V4R, V7 e V8, maior que 0,5 milímetros. A gente sempre tem que correlacionar a parede do supra com a artéria acometida, e as medicações iniciais e essenciais para o nosso paciente são o AS, mais o inibidor da P2Y12, clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel, e a heparina. O Monabie é para a gente lembrar de todas as outras medicações que a gente tem que fazer para o nosso paciente, monitorizar o oxigênio se necessário, nitrato ou morfina, beta-bloqueador, estatina e IECA, também são medicações importantes, mas o principal é o AS e o inibidor da P2Y12 junto com a heparina. E a gente também tem que lembrar dos critérios de reperfusão, se a dor torácica melhorou, se o supra regrediu ou se a gente tem alguma arritmia de reperfusão. Lembra disso, Doc, que você vai acertar qualquer questão de infarto com supra na sua prova e você também vai conseguir lembrar de tudo isso na hora de conduzir e avaliar um paciente com infarto com supra. Essas aqui são as referências e até o próximo vídeo.